Saúdo a igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, ao iniciarmos nosso estudo de hoje, peço aos irmãos que abram suas Bíblias no texto de Romanos 6, versos 22 e 23, o qual nos fala acerca da libertação do pecado e a nossa transformação em servos de Deus por intermédio do Espírito Santo. Vamos ao texto. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando declaramos que cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele veio ao mundo para nos libertar e nos salvar, devemos fazê-lo de todo o nosso coração, vez que, para que sejam perdoados todos os pecados, há a necessidade de um profundo arrependimento. Os pecados devem ser deixados distantes de nossos pensamentos. Eles devem ser jogados ao fogo para que sejam queimados e para que não venham a nos influenciar novamente. O arrependimento do pecado deve ser verdadeiro, como é verdadeiro também a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos ver o que Pedro falou em Atos 2,38. Vejam bem: arrependai-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Neste texto, meus irmãos, nós encontramos que não basta ser apenas batizados para que sejamos perdoados dos nossos pecados. Não basta batizar para receber a vida eterna. É necessário primeiro que nos arrependamos dos nossos pecados. Depois que nós nos arrependamos dos nossos pecados, é que nós vamos receber do Espírito Santo essa força que nos une, que nos move frente a todas as dificuldades. Nós temos força transformadora dentro de nós, que é originária do Espírito Santo. A fé que temos em nossa salvação em Jesus Cristo é o nosso salvo-conduto para a vida eterna, porque já fomos justificados gratuitamente no Calvário pelo derramamento de sangue de um inocente e também pelo grande amor que ele tinha pela humanidade. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 4, verso 7, diz que bem-aventurados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Desta forma, meus caríssimos, buscamos nos arrepender de todo o nosso coração. Abandonemos todos os pecados e peçamos perdão do fundo de nossos corações para que sejamos verdadeiramente perdoados. Meus irmãos, para que haja o verdadeiro perdão do pecado, deverá ocorrer o verdadeiro arrependimento. Sem que haja o nosso arrependimento, não haverá perdão de Deus. Mesmo que oremos todos os dias em prol desse perdão, nós não seremos perdoados. Russell Norman Chaplin, em sua obra O Novo Testamento Interpretado, nos traz que não há arrependimento quando o mesmo pecado é praticado diversas vezes. Mesmo que o crente ore todos os dias pedindo perdão a Deus de seus pecados, se não houver o arrependimento total, o arrependimento verdadeiro, Deus não nos perdoará. A ocorrência do mesmo pecado é sinal de que ainda não houve o arrependimento verdadeiro de sua prática. Para que sejamos perdoados, deve haver arrependimento. E esse arrependimento é que
neutraliza a força do pecado. Esse arrependimento neutraliza a força do inimigo perante a nossa vontade. Porque mesmo que a gente queira se arrepender, se nós não fazemos isso de forma verdadeira, o inimigo se aproxima de nós e se apossa da nossa vontade. O mais importante é que o arrependimento provoca o fortalecimento de nossa fé. Se nós nos arrependermos verdadeiramente, a nossa fé fica mais forte. E desta forma, nós teremos mais condições de superar essa vontade de voltar ao pecado. Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, ele pode nos fortalecer e nos dar a vida eterna. Mas para isso, precisamos ser perdoados. E o perdão vem do nosso arrependimento verdadeiro. Temos que ter em mente que já fomos justificados pela morte de Jesus. E é por isso que devemos perseverar em nossa fé. Ao manter-nos fortes perante o pecado, estamos frutificando a verdade e, consequentemente, a fé em Cristo Jesus, o que nos leva à salvação e ao encontro de nosso Senhor. E desta forma podemos comemorar juntos, eu e o Senhor, porque nós juntos estaremos nos céus quando nós formos transportados para a vida eterna. Amados, não devemos permitir que o inimigo vença as nossas convicções, pois Cristo Jesus morreu para que nossos pecados fossem justificados. Não permita que ele nos leve de volta ao passado, quando ainda não críamos em Jesus como nosso único Salvador. Podemos ver que em Romanos 5, capítulo 12, que diz que o pecado veio ao mundo para a humanidade por intermédio de um só homem, neste caso Adão. Também nos conta que nos foram remidos todos os pecados, também por intermédio de um só homem, nesse caso Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu na cruz pelo amor a toda a humanidade, não só por mim, mas também por todos vocês e por toda a humanidade, todos aqueles que não estão aqui presentes. A vida que recebemos é um dom de Deus para nós, e é pela graça de Deus que estamos aqui hoje, buscando aprender um pouco mais acerca das ordenanças de Jesus, para que sejamos realmente salvos e levados para a vida eterna. O dom gratuito de Deus vem em oposição ao salário do pecado, que adquirimos por nossa própria vontade, por nosso esforço próprio, quando nós esquecemos da palavra de Deus e voltamos ao pecado. Já o dom de Deus nos é dado pela graça de Deus Pai nosso Senhor. É pelo verdadeiro amor que Jesus tem nos dado, como relata Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, nos versos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Assim, amados, aquele que no momento se sente arrependido dos seus pecados, abaixe sua cabeça, feche os olhos, que vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos perdoar de todas as nossas faltas e nos fortalecer para que nós não caiamos mais nas tentações do mundo material,
para que nós não caiamos mais nas armadilhas do inimigo. Fechem seus olhos, abaixem suas cabeças. Senhor Deus Altíssimo, nós vos pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que perdoe todos os nossos pecados e nos fortaleça para que não sejamos mais instrumentos do maligno, promovendo ações que não agradam a Ti, Senhor meu. Toque fundo nos nossos corações, dos presentes aqui ou não, para que sejamos fortalecidos em nossa fé e dessa forma tenhamos consciência de que somente agindo conforme vossa vontade é que poderemos realmente ter um arrependimento verdadeiro. É a possibilidade de almejar a vida eterna. Em nome de Jesus nós vos pedimos, Senhor. Amém.